Fala galera, nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre lógica de programação e os recursos básicos oferecidos pelas linguagens de programação. Para trabalhar com alguma linguagem de programação, você precisa pelo menos entender 6 coisas: variáveis, tipos de dados, operadores, estruturas condicionais, estruturas de repetição e funções. Isso é o básico que uma linguagem vai te oferecer para você poder implementar as suas lógicas. E nesse vídeo eu vou te explicar essas 6 coisas aplicadas no JavaScript, e aí no final a gente vai implementar um jogo da velha versão web para a gente pôr em prática tudo que eu vou te mostrar aqui. E como nós vamos fazer uma versão web desse jogo, eu vou também te explicar algumas coisas sobre HTML e CSS. Beleza? Vai ser uma grande introdução ao mundo da programação para quem está começando do zero. Vamos lá então! Para te mostrar os exemplos que eu vou usar aqui, eu vou rodar o código aqui direto no console do navegador. O seu navegador ele entende JavaScript, né? Porque ele foi programado para rodar os scripts das páginas web. Então dá para você rodar código JavaScript direto aí no seu navegador. É só você apertar aqui a tecla F12 que ele vai abrir esse menuzinho e é só você vir nessa aba aqui, console. E vamos começar pelas variáveis. O que é uma variável? De uma forma mais simples, uma variável é um nome que a gente dá para algum espaço de memória. E aí a gente usa esse nome da variável para armazenar valores lá dentro desse espaço de memória e também para acessar esse valor que a gente pediu para o computador salvar na memória. Aqui no JavaScript nós podemos criar variáveis de 4 formas. A primeira é usando essa palavra reservada da linguagem, o var. E aqui, depois do var, você vai dar um nome para a sua variável. Então eu vou criar aqui, variável usando o var. Beleza? Esse nome aqui você pode dar qualquer nome para sua variável, só tem algumas regrinhas, de nomenclatura. Você não pode começar esse nome utilizando números, beleza? Tem que ser letras e eu acho que ou $, ou underline, acho que essa é a regra do JavaScript. Mas o comum é você utilizar letras, beleza? Não comece variáveis aqui utilizando números ou qualquer outra coisa. E aqui, depois desse nome, você vai colocar um igual e aqui você vai atribuir um valor para essa variável. Por exemplo, vou colocar aqui o valor 10. Então esse aqui é uma variável. Aí eu posso fazer referência para esse valor que eu salvei lá dentro. Então quando eu usar essa variável, a partir desse nome, ele vai retornar para mim o valor que está armazenado lá dentro. A segunda forma de criar uma variável é sem utilizar o var. Então aqui eu vou criar uma variável sem o var. E aqui eu vou colocar outro valor aqui dentro, 15, por exemplo. Só que essa abordagem de criar uma variável sem utilizar o var vai criar uma variável global, beleza? E qualquer lugar do código pode acessar essa variável. E isso não é legal, tá? Não é uma boa prática você criar variáveis globais sem utilizar o var no caso do JavaScript. Até o JavaScript mesmo, ele diz para você não usar essa abordagem. Só estou te falando aqui porque existe essa opção, mas não é para você usar. E aí, com as novas versões do JavaScript, surgiu mais 2 formas de você criar variáveis. Que é com o let, beleza? Ao invés do var, você vai utilizar aqui um let. Então eu vou criar aqui, variável com o let. Vou colocar outro valor aqui dentro, sei lá, 100. E vai funcionar quase da mesma forma. Você vai utilizar esse nome que você deu aqui, variável com let, e ele vai te retornar o valor que você armazenou lá dentro. E a quarta abordagem é utilizando o const. O const, na verdade, ele vai criar uma constante. O que significa isso? Deixa eu escrever aqui, variável com const. Eu vou colocar, sei lá, 150. Uma constante significa um valor que você não vai poder alterar depois, beleza? Então, se eu tentar mudar esse valor aqui, variável com const, ao invés de 150, eu vou botar, sei lá, 600. Ele vai dar um erro aqui para mim, dizendo que eu não posso mudar o valor que está dentro dessa constante, beleza? Uma constante é um valor que não vai ser alterado ao longo da execução desse código. As outras variáveis aqui, a gente pode sim alterar o valor que está lá dentro. Por exemplo, se eu pegar essa variável aqui, variável usando o var, se eu colocar outro valor aqui dentro dela, sei lá, vou botar aqui o valor 3. Eu posso alterar esse valor. Aí, a partir de agora, o que vai estar salvo dentro dessa variável é o valor 3. Com a variável do let também e a variável sem utilizar o var também você consegue alterar o valor lá dentro. Só o const você não vai conseguir alterar esse valor. Vou limpar aqui a tela. Beleza? Essas são as 4 formas de você criar uma variável aqui no JavaScript. Em códigos mais atuais, você provavelmente não vai ver o var sendo usado. Com as novas versões das especificações do JavaScript, o const e o let acabaram virando um padrão. Então, em códigos mais atuais, você vai ver só o let e o const provavelmente. E isso acontece porque o var ele tem alguns efeitos colaterais que pode causar alguns problemas. Então, não use o var. Você só vai utilizar o var se você estiver escrevendo algum código JavaScript para navegadores antigos, beleza? Que não entendem, o let e o const. E sobre variáveis é isso, a gente cria variáveis para armazenar valores na memória do programa.
E essa memória que eu estou falando é uma memória volátil, tá? É a memória RAM do seu computador, que só vai existir enquanto o programa estiver sendo executado. Nesse caso aqui, que a gente usou de exemplo, o programa é o navegador. Mais especificamente, é essa aba específica aqui desse navegador. Beleza? Ó, então, por enquanto aqui, eu ainda tenho todas aquelas variáveis que a gente criou. Variável com const, variável com let e etc. Mas se eu atualizar essa página, eu vou criar aqui para dar um refresh, a gente não vai ter mais essas variáveis. Ó, se eu tentar fazer aqui, ó, variável com o let, não tem mais. Ele está dizendo aqui, ó, deu um erro de referência. Essa variável não foi definida. Beleza? Então as variáveis que a gente cria, elas só vão existir enquanto aquele programa estiver sendo executado. Beleza? Então é assim que a gente vai criar variáveis. E o que dá para a gente armazenar dentro de uma variável? E a resposta é dados. Mas não é qualquer dado que a gente pode colocar dentro de uma variável. As linguagens de programação só entendem tipos de dados bem específicos. E é muito importante você entender os tipos de dados, porque no final das contas, todo código pode ser resumido ao uso dos tipos de dados. Afinal, programar é manipular dados. E para você manipular bem um dado, você precisa entender com qual tipo de dado você está trabalhando. Então vamos ver quais os tipos de dados que as linguagens de programação, mais especificamente aqui o JavaScript, nos oferece. Talvez você já tenha ouvido falar que os computadores só entendem zeros e uns, né? E é verdade, né? O computador é só um conjunto, né, de componentes eletrônicos. E o que os componentes eletrônicos entendem são pulsos elétricos. 5 volts e 0 volts, né? 5 volts representa 1 e 0 volts representa 0. Ou seja, zeros e uns, verdadeiro e falso. Então a coisa mais básica que um computador consegue representar, né, usando 0 e 1, são expressões que só podem ser ou verdadeiras ou falsas. E aí surge o tipo de dado mais básico que nós temos, que são os dados booleanos. Um dado booleano é um dado que só pode assumir dois valores possíveis, ou verdadeiro ou falso. E as linguagens de programação vão oferecer para a gente uma palavra reservada para representar, né, esses dois valores, verdadeiro ou falso. No caso aqui do JavaScript vai ser o true para verdadeiro e o false para falso, beleza? True, tudo escrito em minúsculo em inglês, e false também. E a gente usa esse tipo de dado para poder representar propriedades que só podem ter dois valores possíveis. Por exemplo, ó, se você tivesse que representar em algum contexto algo que poderia estar aberto ou fechado, você teria aí uma variável, por exemplo, chamada aberto, que receberia um valor booleano. No caso aqui, ó, se aberto for true, na verdade deixa eu usar o let aqui, se aberto for igual a true, significa que está aberto. Se aberto for igual a false, significa que está fechado, não está aberto. Beleza? Então, esse é o tipo de dado mais básico, true ou false, dados booleanos. E inicialmente o computador ele foi pensado, né, para fazer cálculos. Então, era preciso que se pudesse trabalhar com números nas linguagens de programação. E como o computador só entende zeros e uns, para a gente poder trabalhar com números decimais, né, na base 10, que são os números que a gente usa no nosso dia a dia, esses números tinham que ser representados na sua forma binária, ou seja, na base 2, que só vai utilizar 0 e 1. E aí, dessa forma, os computadores passaram a entender números. Então, você pode utilizar números decimais no seu código, tanto números inteiros quanto números reais. Então, eu posso criar aqui, ó, uma variável chamada número e armazenar dentro dela o valor 10. E aí, ó, se eu chamar essa variável, tá lá dentro, é o valor 10. E você pode também representar números reais, né? Números que a gente fala, né, de ponto flutuante, que são números que têm casas decimais. Por exemplo, ó, 10.5, 0.5, tudo isso são números que o JavaScript, as linguagens de programação em si, conseguem entender. E você pode fazer operações matemáticas com esse número. Afinal, o computador, né, foi feito para fazer cálculos. Então aqui, ó, você pode pegar essa variável número, que tem o valor 10 que a gente fez ali, e, sei lá, adicionar mais 5. O resultado vai ser 15, beleza? Você pode fazer multiplicação, opa, aqui ficou errado, número vezes 2 vai dar 20, divisão, vai dar 5, beleza? Qualquer operação matemática aqui, básica, né, nesse caso, você pode fazer nativamente com o JavaScript. E aqui no JavaScript, o tipo de dado que representa, né, esses valores numéricos é o tipo number. Você pode checar o tipo de uma variável com esse operador typeof, beleza? Tudo junto, e aqui você passa a variável. Então, ó, typeof número, né? Número é essa variável que eu criei aqui em cima, ele vai te falar que é um number. E a documentação, né, para esse tipo de dado do JavaScript vai estar aqui, ó, nessa página, ó. Aqui está traduzido, né, número, mas o nome do tipo de dado é em inglês, beleza? É esse number.
Em outras linguagens como Python, Ruby ou Java é feita uma distinção entre os números inteiros e os números reais, né? Os números que não têm casa decimal e os números que têm casa decimal. Aí nessas linguagens tem um tipo de dado para cada um desses números. Aqui no JavaScript a gente só tem um tipo de dado para qualquer um desses números, beleza? Que é esse tipo number. E como o JavaScript é uma linguagem orientada a objetos, os tipos de dados vão ser tratados como classes. E os dados que você criar desse tipo de dado vão ser tratados como objetos. Por isso que aqui na documentação você vai ver que ele fala que esse tipo de dado, number, né, é um objeto encapsulado que te permite trabalhar com valores numéricos. Tem uma diferença entre objetos e valores literais, né, tipos de dados primitivos, mas eu não vou entrar em detalhes nisso agora, porque eu acho que só vai te confundir. Então, só saiba que por o JavaScript ser uma linguagem orientada a objetos, os dados que você criar, né, usando esses tipos de dados da linguagem, eles vão ter alguns métodos, beleza? Você vai ter alguns métodos que você pode chamar a partir desse objeto que vão fazer alguma operação ali para você em cima daquele dado. E nessa seção aqui da documentação, onde ele fala instâncias numbers, por exemplo, dessa classe number, você vai ver aqui todos os métodos que você pode chamar a partir de um objeto desse tipo de dado, beleza? Nesse caso aqui, os números. Então, em qualquer dado do tipo número, você pode chamar esses métodos aqui, ó, como por exemplo esse toFixed. Vou te dar um exemplo. Aqui, ó, a gente tem essa variável número. Vou só limpar a tela aqui para ficar mais fácil de ver. Então aqui, ó, a gente tem a nossa variável número, que é um número, valor 10. Então, a partir desse objeto número, eu posso chamar alguns métodos. Para chamar uma propriedade ou algum método de um objeto, a gente utiliza essa sintaxe aqui, ó, do ponto. Então, eu coloquei um ponto aqui e o JavaScript, ó, ele já me deu uma colinha aqui do que dá para eu chamar em cima desse objeto. No caso aqui, a gente ia chamar o método toFixed, beleza? E esse método aqui, ele vai retornar para a gente o valor desse número, só que utilizando, né, a anotação de casa decimal. Por exemplo, ó, se eu quiser representar esse número aqui 10 como 10.00, né, com duas casas decimais, é só eu chamar esse método aqui, ó, toFixed. Para chamar esse método, a gente utiliza essa sintaxe dos parênteses, abre e fecha parênteses, e aqui a gente passa um valor, né, de casas que a gente quer. No caso aqui, ó, se eu quisesse duas casas decimais, ele iria retornar para mim, ó, o valor 10.00. Se eu quisesse 3 casas decimais, só passar 3 e ele retorna essas 3 casas. Beleza? Então, cada dado que você cria no seu programa, você vai ter alguns métodos que você pode utilizar em cima desse dado para fazer alguma operação, alguma modificação. Eu não vou entrar em detalhes sobre a orientação a objetos para não complicar demais essa explicação. Por enquanto, só saiba que a partir dos dados que você cria no seu código, você vai ter uma lista de métodos que você pode utilizar para fazer alguma operação em cima desse dado. E além dos números, os programas também precisavam entender letras e palavras, né, para poder mandar mensagens, por exemplo. Como o computador só entendia números, para ele passar a entender letras, foi criada uma tabela para mapear cada caractere para um número. A tabela mais comum para nós é a tabela ASCII, que mapeia os caracteres do alfabeto latino, alguns sinais de pontuação e também sinais matemáticos. É literalmente uma tabela que dá um número para cada caractere que a gente precisa usar. Tem os sinais de controle, né, que não são caracteres que vão ser exibidos na tela, como por exemplo o Enter que você aperta, a tecla ESC, essas coisas. E tem os caracteres imprimíveis, né, que são as letras, os sinais de pontuação, ó, hífen, mais, asteriscos, números, espaço em branco, tudo isso é mapeado para um número. Mas tem também o padrão Unicode, que é uma tabela mais universal que engloba a maioria dos alfabetos e símbolos existentes. Essa tabela é bem maior, né, porque ela já engloba os símbolos de quase todas as linguagens do mundo, né, japonês, coreano, árabe, russo, etc. O importante é você saber que existe, né, um número para cada caractere existente e assim a gente consegue representar as letras, né, e símbolos. E esse seria o terceiro tipo de dado, né, os caracteres. E aí, para formar palavras ou texto, basta você juntar vários caracteres. E aí surge um outro tipo de dado que são as strings. Uma string é basicamente um conjunto de caracteres ordenados, ou seja, uma sequência de caracteres. E assim a gente consegue representar palavras ou textos. No JavaScript e em outras linguagens também não tem essa distinção entre caractere e string, mas existem linguagens que fazem essa diferenciação, como por exemplo a linguagem Java. Mas para o JavaScript só existem strings, beleza? Se você quer representar letras, sinais de pontuação, palavras, qualquer coisa, texto, você vai utilizar uma string. E para criar uma string,
né, para representar uma string no nosso código, a gente utiliza as aspas. Você pode criar utilizando aspas simples ou aspas duplas. Beleza? Tudo que tiver entre aspas vai ser considerado um caractere, beleza? E esse conjunto de caracteres, que é formado pelas aspas, a gente chama de string. Beleza? Então, para a gente criar aqui, ó, um string, vou criar uma variável chamada nome e vou colocar aqui, ó, um valor entre aspas, beleza? As aspas identificam um string e o que eu escrever aqui dentro vai ser interpretado como um caractere. Então, vou colocar aqui, ó, meu nome, por exemplo, Ítalo espaço Paiva. Beleza? E aí eu salvo esse valor dentro dessa variável. Isso aqui é um string, beleza? Você vai saber que é um string quando tiver aqui, ó, entre aspas. E da mesma forma que a gente viu lá com os números, as strings, né, os dados que você criar que for do tipo string, também vão ter alguns métodos que você pode utilizar para fazer alguma operação em cima desse dado. E você pode ver os métodos que você pode usar das strings aqui na documentação. É só você descer aqui nessa seção aqui, ó, instâncias de string. Você tem propriedades, beleza? Que são valores que são salvos dentro desse objeto. E você tem aqui métodos. Vou te dar aqui alguns exemplos de métodos de strings, ó. Então vou pegar essa variável nome que eu criei aqui em cima e com a sintaxe aqui do ponto eu vou acessar alguns métodos, ó. Por exemplo, a gente tem esse método aqui, ó, toLowerCase, que vai deixar tudo em minúsculo, beleza? Então mesmo que eu escreva algumas letras ou tudo em maiúsculo, ele retorna para mim uma nova string, ó, com todas as letras em minúsculo. Em contrapartida, a gente tem o toUpperCase, que vai deixar tudo em caixa alta, tudo em maiúsculo. Outro método legal aqui das strings é o replace, que serve para a gente trocar algum pedaço desse string. Por exemplo, ó, se eu quiser tirar desse nome a letra V, então aqui, ó, vou colocar entre aspas já viu, né, que é um string. Então eu vou falar para ele trocar, onde tiver V, ele vai colocar um X, beleza? E aí, ó, ele retorna para mim, ao invés aqui de Paiva com V, ele botou aqui um X. Beleza? Outro método seria o includes, que serve para a gente checar se dentro dessa string tem alguma outra string. Como assim? Então aqui eu posso pesquisar, fazer uma pergunta, né, para o JavaScript, ó, dentro desse nome aqui, dessa variável nome, tem a string Paiva, por exemplo, ele vai falar true, beleza? True é o nosso dado booleano, então ele está dizendo que é verdade. Então existe essa string Paiva dentro dessa string nome. Se eu passar alguma coisa que não existe, sei lá, digitar qualquer coisa aqui, ele vai retornar para mim false. E tem diversos outros métodos que você vai ir pesquisando aí e vai descobrindo à medida que você for precisando. É só dar uma olhada aqui na documentação, que tem uma lista aqui extensiva de métodos que dá para você utilizar em uma string. E além dos métodos, as strings têm uma propriedade chamada length, que vai te dizer qual é o tamanho dessa string, ou seja, quantos caracteres existem lá dentro. Essa propriedade é muito útil e acaba sendo também bastante utilizada, então acho que vale a pena falar. Então, ó, vou só limpar a tela aqui. A gente ainda tem a variável aqui, ó, nome, beleza? Então aqui, ó, vou fazer nome.length. Isso aqui é uma propriedade, tá? Então não é um método, então a gente não vai usar a sintaxe dos parênteses para chamar nessa propriedade, porque isso aqui não é uma função. Os métodos são funções que a gente vai ver daqui a pouco. A propriedade é só você chamar pelo nome dela assim mesmo, beleza? E aqui, opa, ele apagou o que eu escrevi, nome.length. E aqui, ó, ele vai retornar pra gente 11, que é a quantidade de caracteres que tem dentro dessa string. Aqui, ó, tem 5, o espaço conta mais 1 a 6, e aqui mais 5 vai dar 11. E você pode enxergar uma string como uma lista de caracteres. E você pode recuperar o caractere que você quiser dessa string a partir da posição dele. Então aqui, ó, para você fazer isso, você vai utilizar essa sintaxe aqui dos colchetes, beleza? Então aqui, ó, tem o nome da nossa variável, que é uma string, e aqui a gente coloca um colchete, abre e fecha o colchete, e aqui dentro a gente vai passar a posição que a gente quer recuperar. E a posição aqui, na programação em geral, sempre vai começar a contar do zero, beleza? Então o zero é o primeiro elemento, no caso aqui, o primeiro caractere. Então, ó, se eu fizer nome 0, ele vai retornar para mim esse I maiúsculo, que é o primeiro caractere. Se eu fizer 1, ele retorna o segundo, tá aqui o T. Se eu fizer 4, ele vai retornar o quinto, beleza? Que no caso é esse O. Então aqui, ó, beleza? Então você pode enxergar uma string como uma lista de caracteres. Você pode acessar os caracteres, né, a partir da posição deles, lembrando que começa sempre do zero. Esses tipos de dados que nós vimos até então são os tipos de dados mais básicos que qualquer linguagem de programação vai ter alguma forma de te oferecer, que são os booleanos, os números, né, inteiros ou reais,
e as strings ou caracteres. Outro tipo de dado bastante comum e muito útil são os arrays. Os arrays eles servem para representar uma lista ordenada de elementos e eles são denotados pelos colchetes, beleza? Essa é a sintaxe de definição de um array. Você vai abrir um colchete, vai listar os elementos, separando eles por vírgula e vai fechar aqui o colchete. Isso aí significa que você está criando um array. E você pode construir um array de qualquer tipo de dado suportado pela linguagem. Nesse exemplo da documentação, ele criou aqui um array, a gente sabe que é um array por causa dos colchetes, e esse array é um array de strings, porque os elementos que estão dentro desse array, os elementos são separados pela vírgula, os elementos aqui são strings. A gente sabe que é uma string por causa das aspas. Mas você pode criar um array de qualquer tipo de dado, um array de números, de strings, de booleanos. Vou fazer aqui, para você ver. Deixa eu limpar aqui. Vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de array. E aqui, para criar um array, a gente viu que a gente usa os colchetes. Então aqui, e para separar os elementos dentro do array, a gente usa a vírgula. Então vou criar aqui, um array de números. Então aqui a gente tem o nosso array. Aqui, você pode abrir aqui, ele vai te mostrar cada elemento. Vou criar aqui também, um array de booleanos. Então, abre colchete e aqui vou passar, false, true, true. Beleza? Você pode criar um array aqui basicamente de qualquer coisa. E no JavaScript, os arrays eles podem ser heterogêneos, né? Ou seja, eles podem ter tipos de dados diferentes. Então, não significa que você só pode criar um array de booleanos ou um array de números. Você pode criar um array misto. Então, eu vou colocar aqui, array misto. Vou criar um número, outro número, um booleano, uma string. O que mais? Um array. Você pode até colocar um outro array dentro de um array. Isso é possível. E isso aqui é um array válido para o JavaScript, beleza? Aqui a gente tem 5 elementos. E como eu falei, o array ele é uma lista ordenada, né? Então a posição dos elementos importa. E na verdade a gente usa a posição dos elementos dentro de um array para poder identificar eles. Você pode ver isso aqui, no próprio log aqui do console. Aqui, na posição 0, lembrando que sempre começa do 0, a gente tem o primeiro elemento, que no caso é esse número 1 que eu coloquei aqui. Na posição 1 a gente tem o segundo, que é o número 2. Na posição 2 a gente tem o terceiro, que é esse false, esse booleano. E aqui a gente tem essa string e assim sucessivamente. E você pode acessar, esses elementos desse array através da posição deles. Vou fazer um exemplo aqui. Se eu quisesse acessar esse false aqui, que está dentro desse array, eu faria assim, array misto, que é o nome da nossa variável, que tem o nosso array, e aqui a gente vai usar a sintaxe dos colchetes para acessar um valor de um array, beleza? Logo em seguida aqui, depois do nome do array, abre os colchetes e aqui você vai passar a posição. Esse aqui, ele está na posição 2, porque aqui é 0, 1, 2. Então, se eu fizer assim, ele vai retornar para mim o terceiro elemento desse array. Se eu quiser pegar o segundo, seria array 1. O primeiro, array 0. E como você deve ter visto aqui, os arrays eles também têm essa propriedade chamada length, que vai te dizer quantos elementos tem dentro daquele array. Nesse caso aqui a gente tem 5. Mas se você quiser acessar esse valor, você pode fazer array, o nome do array aqui, da variável, ponto, aqui ficou 2is, ponto length, beleza? Ele vai te retornar a quantidade de elementos desse array. No caso aqui tem 5. E assim como os números e as strings aqui no JavaScript, os arrays eles também têm métodos para você poder manipular essa lista. E para saber quais os métodos que dá para usar em um array, é só você olhar aqui na documentação, só procurar por essa seção instâncias de um array. E aqui você vai ter todos os métodos que dá para você utilizar. Vou te mostrar alguns. Deixa eu só limpar essa tela aqui. Que a gente ainda continua com as nossas variáveis, tá? Então aqui a gente tem o nosso array de números, por exemplo, tem o nosso array misto, e eu vou te mostrar alguns métodos. Vou pegar esse array de números aqui. O primeiro método que eu vou te mostrar é esse método push. Esse método push serve para a gente adicionar elementos no final do nosso array. O nosso array ele não precisa ser estático, beleza? Ele é uma estrutura dinâmica, você pode colocar e remover elementos dele. Para adicionar um elemento no final do array, você vai usar esse método push. E aqui é só você passar o elemento que você quer adicionar. Sei lá, vou botar aqui o 9. E agora, se eu pegar esse array de novo, você vai ver que o último elemento aqui é o 9. Antes só tinha até o 6, ele adicionou mais um elemento. Outro método, você tem aqui o reverse. Serve para você reverter a ordem desses elementos. Então aqui ele vai pegar o último elemento, vai colocar no começo e assim sucessivamente, vai inverter esse array. Outro método legal é o sort.
Aqui ó, você tem ele revertido. Se você quiser ordenar, você pode chamar esse método sort. E aí ele vai ordenar os números, os elementos, né, desse array. No caso aqui são números. Então aqui ó, ele vai retornar para a ordem certa agora. Funcionaria também, deixa eu só limpar a tela, se você tivesse um array de letras, por exemplo. Aqui ó, você tem, sei lá, D, C, A e G. Se você pegasse... Opa, esqueci alguma coisa aqui. Esqueci de fechar essa aspa aqui, ó. Beleza? Array de letras, ponto sort, ele vai ordenar para você, ó. Beleza? Na ordem alfabética. Os arrays também tem o método includes. Então aqui, ó, por exemplo, que serve, né, para você saber se dentro desse array tem algum elemento específico. Então eu posso perguntar aqui, ó, para o JavaScript, se esse array aqui, ele inclui esse elemento, por exemplo aqui a letra C, a string C. E ele vai te retornar true, se ele existir aqui dentro, e false, se não existir. Por exemplo, se passar Y, ele vai falar que não tem esse elemento dentro desse array. Beleza? Só alguns métodos dos arrays aqui para você ver como que a gente utiliza nessa estrutura de dado. O importante é você saber que os arrays eles servem para representar uma lista ordenada de elementos e esses elementos, né, por ser uma lista ordenada, eles são identificados através da sua posição nessa lista. Beleza? Esses são os arrays. E existe um outro tipo de dado que também serve para representar, né, uma coleção de elementos, uma lista de elementos, só que não de forma ordenada. Esse tipo de dado ele é bastante comum e ele possui vários nomes diferentes nas diferentes linguagens de programação. O Ruby chama de hash, o Python chama de dicionário, o PHP chama de array associativo e o JavaScript chama de objeto. E eu vou usar o próprio exemplo da documentação aqui do JavaScript para poder te explicar esse tipo de dado. Então, vamos pegar aqui ó, esse exemplo que ele está usando aqui. Os objetos no JavaScript também são uma coleção de elementos, só que é uma coleção de pares de chave e um valor, beleza? Uma chave que aponta para um valor. E aí, dessa forma, os elementos dentro dessa coleção não são identificados mais pela sua posição, e sim pela sua chave. E outra coisa que dá para perceber é que os objetos eles são denotados pelas chaves, né? Esse símbolozinho aqui, né, da chave. Os arrays são denotados pelos colchetes, as strings são denotadas pelas aspas e os objetos são denotados pelas chaves. Então, se você abrir uma chave assim, né, criando uma variável, por exemplo, e você abrir uma chave, o JavaScript vai esperar que você passe essa estrutura, né, de chave, aqui um nome para uma chave, dois pontos, e aqui algum valor. Esse valor aqui pode ser qualquer tipo de dado da linguagem. As chaves do objeto geralmente são strings, mas também podem ser qualquer outro tipo de dado da linguagem. Vamos criar um objeto aqui para isso daqui ficar mais claro. Deixa eu limpar aqui. Vou criar aqui, ó, vou usar aquele mesmo exemplo, ó, criar um objeto chamado pessoa. Para criar um objeto a gente vai usar as chaves, beleza? Aqui a gente vai listar pares de chave, dois pontos, um valor. Então aqui eu vou falar que essa pessoa tem um atributo chamado nome, e aqui eu vou passar um string com o nome e vou criar aqui também um sobrenome. E aqui vou passar uma outra string, beleza? Então isso daqui é um objeto que tem duas chaves. Uma chave chamada nome e uma chave chamada sobrenome. Essa chave nome aponta para essa string Ítalo e essa chave sobrenome aponta para essa string Paiva. Beleza? Vou criar aqui. Vamos chamar essa nossa variável e você vai ver ó, que agora aqui ó, o tipo é um object e aqui você tem a chave apontando para um valor. E só para exemplificar, né, isso aqui que a gente fez, deixa eu só tirar esse let para não dar erro. Como eu falei, as chaves geralmente elas são strings, só que aqui, se você viu, a gente não colocou aspas, né, aqui ó, nessa chave. Mas a gente poderia ter colocado essas aspas aqui, queria ser a mesma coisa. Só vou colocar aqui para você ver que vai dar no mesmo, beleza? Ó, ele criou aqui o objeto do mesmo jeito. Essa sintaxe aqui dentro do objeto, né, a definição das chaves de um objeto, a gente não precisar colocar as aspas, é só uma facilidade do JavaScript, para deixar o código mais limpo. Beleza? Se você cria usando essa sintaxe aqui, né, sem utilizar as aspas, por trás dos panos ali o que vai ser criado é uma string. Mas o mais importante de você entender desse objeto aqui é que continua sendo uma coleção de elementos, né? É uma lista de elementos. Só que agora cada elemento ele é identificado por uma chave e não pela sua posição. E para acessar o valor de uma chave de um objeto, a sintaxe é parecida com a do array. Então você vai pegar aqui ó, o seu objeto,
que no nosso caso está nessa variável pessoa, você vai abrir colchetes, beleza? Aqui continua a sintaxe do colchete, e aqui, ao invés de passar a posição, né, como a gente fazia no array, você vai passar o nome da chave. Então aqui, ó, se eu quero acessar a posição nome, eu vou fazer desse jeito. A chave nome, né? Então aqui, ó, ele retornou para mim o valor para o qual essa chave nome dentro desse objeto aponta. Só que o JavaScript também tem uma sintaxe alternativa para você acessar uma chave, não, uma propriedade de um objeto, que é a sintaxe do ponto, que a gente já veio utilizando. Então aqui, ó, se você fizer pessoa.nome, você vai recuperar o mesmo dado, beleza? Essa abordagem aqui é a mesma coisa que essa daqui. Mas como essa daqui o código fica muito mais limpo, né, não tem colchete, aspas e tal, geralmente a gente acaba utilizando mais essa abordagem. Mas as duas funcionam e se referem, né, a acessar uma propriedade de um objeto. Esse tipo de dado é muito importante porque a gente acaba utilizando bastante os objetos no JavaScript. Porque no fim das contas quase tudo acaba virando um objeto. E você pode imaginar um objeto como algo que tem várias propriedades, beleza? Que é o que eu falei aqui, que são essas chaves, beleza? Essas chaves a gente também chama de propriedades. Todos os outros tipos de dados que a gente criou aqui, os booleanos, os números, as strings, por trás dos panos, o JavaScript vai converter isso que a gente criou para um objeto daquela respectiva classe, daquele respectivo tipo de dado. Por isso que quando a gente cria um número, uma string, a gente tem uma lista de métodos lá dentro. Esses métodos são propriedades, né, que no caso são funções que estão dentro desse objeto. Por isso é importante entender e saber como usar esse tipo de dado. Toda linguagem também vai ter um tipo de dado especial para representar algum valor vazio, um valor nulo. No JavaScript, esse tipo de dado é o null, que vai significar a ausência de algum valor. Beleza? Você pode utilizar então aqui, ó, essa palavra reservada null, que vai fazer referência a um valor nulo, que não existe. Você pode criar uma variável, ó, sei lá, valor nulo, e atribuir aqui esse valor nulo. E o que vai estar dentro dessa variável vai ser esse valor nulo, beleza? Não é nem um booleano inteiro, um string, é um nada, beleza? É um nulo. E o JavaScript, além do valor nulo, ele também tem esse undefined. Esse undefined, ao invés de representar a ausência de algum valor, ele representa algo que está indefinido. Por exemplo, quando você cria uma variável sem atribuir um valor para ela, né, sem inicializar ela, só criando, sem fazer isso daqui, só definindo ela, o que vai estar dentro dessa variável vai ser esse valor undefined, beleza? O que está aqui dentro é esse undefined, que é um tipo de dado também específico do JavaScript para representar esses valores indefinidos. Quando você tenta acessar uma posição do array que não existe, por exemplo, ou uma chave de um objeto que não existe, também ele vai te retornar esse undefined. Por exemplo, aqui o nosso objeto pessoa só tem duas chaves, nome e sobrenome. Se eu faço pessoa.qualquer outra coisa aqui, ele vai retornar para mim undefined, porque essa chave não está definida dentro desse objeto. Beleza? O null e o undefined são valores que você pode encontrar aí em código JavaScript. Por fim, eu vou falar de um último tipo de dado que é muito importante, que a gente vai utilizar bastante, que são as funções. Uma função não é literalmente um tipo de dado, mas as linguagens com características funcionais, como é o caso do JavaScript, tratam as funções como se fossem um tipo de dado comum. Uma função ela serve para armazenar uma lógica executável, um trecho de código, ou se você preferir, uma sequência de instruções. Uma função ela encapsula uma lógica e ela tem algum objetivo. E para cumprir esse objetivo, ela pode receber alguns dados de entrada, que a gente chama de parâmetros ou argumentos. E após a função fazer o que ela tinha que fazer, ela pode retornar algum resultado. Vamos pegar essa função de exemplo aqui da documentação. O nome dessa função é multiply. Então, isso já indica que essa função vai fazer uma multiplicação. Então, esse é o objetivo dessa função, fazer uma multiplicação de dois números. Como que eu sei que são dois números? Porque aqui, ó, ela definiu dois parâmetros, dois dados de entrada que ela precisa para poder fazer o que ela tem que fazer. Beleza? Que no caso são os dois números que você quer multiplicar. Então, esses aqui são os parâmetros. E aí, dentro da função, dentro do corpo da função, o corpo da função é denotado aqui pelas chaves, beleza? Depois da definição aqui da função, a gente abre chaves para escrever o corpo dessa função, a sequência de instruções que a gente vai escrever ali para executar, cumprir o objetivo dessa função. No caso, o que essa função aqui está fazendo é só multiplicando esses dois valores, ó, x vezes y. E ela também retorna o resultado dessa operação, beleza? Então essa palavrinha reservada aqui também serve para identificar o retorno da função, que seria o resultado final depois que ela terminou de fazer o que ela tinha que fazer.
Esse conceito de função ele é emprestado lá da matemática, e lá a galera entende, mas quando vem para a programação parece que confunde um pouco. Vou tentar explicar aqui. Essa função aqui é uma função matemática, né? F de x igual a x ao quadrado. O objetivo dessa função é calcular o quadrado desse número. E aqui a gente pode identificar quase que a mesma coisa que a gente viu lá no JavaScript. Ó. Essa função ela tem um nome, que seria esse f. Ela recebe um parâmetro, que é um dado de entrada, que no caso a gente deu esse nome aqui de x, beleza? E o que essa função faz, o que está no corpo dessa função, é pegar esse parâmetro x que ela recebeu e elevar ao quadrado. E aí é isso que ela vai retornar. E aí, se por exemplo a gente faz f de 2, ou seja, a gente está passando 2 como parâmetro, o que essa função vai fazer é pegar esse 2, substituir no lugar do x e vai realizar a operação que ela tinha que fazer. Então 2 ao quadrado ele vai retornar 4. Beleza? Parâmetro, corpo da função e aqui o retorno. Se a gente passa outro parâmetro, por exemplo, f de 5, ela vai pegar esse parâmetro, colocar no lugar do x, 5 ao quadrado igual a 25. Parâmetro, corpo da função e o retorno. Essa mesma função matemática aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado, em JavaScript ficaria assim. A gente utilizaria aqui a palavra reservada function, que é da linguagem, que serve para dizer, né, para o JavaScript que a gente está criando uma nova função. E aí, em seguida, a gente dá o nome dessa função. Nesse caso aqui, o nome da função é f. Então aqui, vou dar esse mesmo nome, f. Aí a gente abre parênteses para listar os parâmetros que são necessários para essa função. No caso aqui, essa função só recebe um parâmetro que a gente chamou de x. Beleza? Mesma coisa aqui até então. E aí, logo em seguida, a gente vai definir o corpo da função. O corpo da função no JavaScript, ele é delimitado pelas chaves, beleza? Então aqui você vai abrir uma chave e aqui dentro você vai listar a lógica, né? Vai escrever a lógica dessa função. No caso dessa função, ela só tem que retornar o quadrado do número que foi passado como parâmetro. Então, o que a gente tem que fazer aqui é return x elevado. Para fazer essa exponenciação, no JavaScript, o operador é esses dois asteriscos, beleza? E aí aqui a gente coloca x ao quadrado, ponto e vírgula, para finalizar a linha. Para indicar o retorno de uma função no JavaScript, a gente utiliza essa palavra reservada return, beleza? Isso daqui é essa mesma função matemática, só que escrita aqui em JavaScript. E aí, ó, se eu fizer f de 2, ele vai retornar para mim 4. Mesma coisa aqui. E aqui é importante destacar uma distinção muito importante. A primeira coisa que a gente fez aqui foi só definir essa função, beleza? A gente não usou essa função, a gente não chamou ela até esse primeiro momento. Então essa função só está definida na memória. Aqui a gente chamou essa função, beleza? Aí sim, esse código que está aqui dentro ele vai ser executado. Até esse momento aqui, quando a gente tinha declarado a função, esse código não foi executado. Só quando a gente chama essa função, passando os parâmetros que ela definiu, aí sim que esse código daqui de dentro vai ser executado. E você pode dar qualquer nome para sua função, mas o ideal é que seja um nome descritivo. Nesse caso aqui, esse nome f é um nome muito genérico, não dá para saber o que isso significa. Então, você poderia criar essa função aqui, passando um outro nome para ela, por exemplo, quadrado, beleza? Porque é o que essa função vai fazer, vai pegar esse parâmetro e vai retornar o quadrado dele. Então você pode chamar essa função de quadrado, e aí na hora de chamar essa função, a gente chama ela pelo nome, você vai chamar aqui e passar o parâmetro que você quiser, ó, quadrado de 5, quadrado de 10, de 15, beleza? Então você encapsulou uma lógica que é calcular o quadrado de um número dentro de uma função, e aí você pode chamar essa função passando os parâmetros que você quiser. Beleza? Isso é o básico sobre funções. Uma função ela vai encapsular uma lógica, beleza? Você vai colocar uma sequência de instruções ali dentro. Ela tem um nome para você poder chamar essa função depois. Você pode listar parâmetros para essa função, que são dados de entrada que ela vai precisar para executar a sua lógica. Ela vai ter um corpo, que aqui no JavaScript é delimitado pelas chaves, e essa função pode retornar algum valor, beleza? O retorno ele não é obrigatório, ele é opcional, mas se você quiser retornar alguma coisa, você vai utilizar essa palavra reservada, return, e logo em seguida passar o valor que você quer retornar. Beleza? Nome, parâmetros, corpo da função e retorno. E nas novas versões do JavaScript foi introduzida uma nova forma de se criar funções, que são as
Arrow Functions. A ideia e o conceito ainda é o mesmo, é você encapsular uma lógica para você poder reutilizar essa lógica depois. Só que as Arrow Functions, elas fornecem uma sintaxe bem mais curta do que essa sintaxe tradicional do function que a gente viu aqui agora, e ela está sendo bastante utilizada nos códigos mais atuais. Então eu vou te explicar isso aqui porque com certeza você vai esbarrar em algum código com Arrow Functions. E não tem muito segredo, é basicamente quase a mesma coisa, a gente só vai remover algumas coisas aqui, ó. Deixa eu só limpar aqui para ficar mais simples, deixa eu pegar aqui a função de novo. E para criar um Arrow Function você vai fazer assim, ó, você vai apagar esse nome function aqui. Se a sua função tiver um nome, você vai criar agora uma variável, pode ser um const ou um let. Vou chamar de const porque a gente não vai alterar a definição dessa função. Beleza? Aí aqui você vai dar o nome da sua const, vai colocar um igual, você está colocando, atribuindo um valor para essa variável. E aqui você vai deixar a sintaxe dos parênteses para listar os parâmetros. Logo depois dos parênteses você vai colocar uma setinha, beleza? Esse igual maior que. E aí você vai abrir as chaves aqui para listar o corpo da função normalmente. É só isso, beleza? É chamada de Arrow Function por causa dessa setinha aqui, beleza? Essa é a sintaxe. Deixa eu escrever aqui a mesma coisa, só que utilizando aquela outra sintaxe, só para você ver. Function, nome da função, abre parênteses, e aqui não tem seta. Beleza? Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, tá? Tem umas pequenas diferenças na questão do valor do this e tudo mais, mas eu não vou entrar nesse detalhe agora. Só saiba que se você ver um código, né, fazendo isso daqui, né, abrindo parênteses com os parâmetros, colocando uma setinha, abrindo chave aqui, também está sendo criada uma função, beleza? Esses dois códigos aqui funcionam. Deixa eu apagar esse aqui, vou criar esse daqui. Ah, ele não vai deixar porque está com o mesmo nome. Deixa eu só chamar aqui de quadrado 2. Beleza? Você vai poder chamar essa função, ó, do mesmo jeito, ela vai funcionar da mesma forma. É só uma sintaxe diferente, mais curta, para a gente definir funções. Então até agora nós vimos como criar variáveis, o que colocar dentro dessas variáveis, né, quais são os tipos de dados, como usar cada um deles e como criar funções. A próxima coisa que você precisa saber é sobre os operadores da linguagem. Nessa página da documentação do JavaScript você vai ter uma lista extensiva dos operadores que a linguagem te oferece, mas eu vou te explicar aqui os principais. O primeiro tipo de operador que eu vou te mostrar é o operador de atribuição. A gente já até usou ele aqui mesmo sem saber. Quando a gente cria, por exemplo, uma variável, vou criar uma variável chamada número, e a gente atribui um valor 10, esse igual aqui, ele é um operador de atribuição, beleza? A gente está atribuindo um valor a uma variável. E é simplesmente isso. Esse igual, quando você quiser atribuir algum valor para alguma coisa, você vai utilizar esse igual. Um exemplo de ocasião que você vai precisar atribuir um valor a alguma coisa é esse aqui, de atribuir um valor a uma variável. Mas também tem outras ocasiões, por exemplo, quando você tem um array, deixa eu criar um array aqui de exemplo, um array de números, e eu esqueci uma vírgula aqui, e os espaços aqui ficou zoado. Beleza, então criei um array de números. Se a gente quisesse acessar o segundo elemento, por exemplo, desse array, a gente usaria aqui a posição 1, né? Lembrando que começa do 0. E ele retornou pra gente aqui, ó, o segundo elemento, que é esse 2. E se eu quisesse sobrescrever o valor que está nessa posição do array, era só eu utilizar aqui o operador de atribuição, o igual. Então aqui, ó, eu faria o array na posição 1, eu quero atribuir a essa posição o valor, sei lá, 99, por exemplo. E aí, agora, o segundo elemento desse nosso array vai ter 99, beleza? Então aqui a gente está atribuindo um valor a alguma coisa, nesse caso é uma posição do array. E a mesma coisa funciona para objetos. Se você tiver um objeto, por exemplo, deixa eu criar aquele pessoa, que a gente tinha uma chave nome, uma string e um sobrenome, outra string. Aí. Se eu quisesse trocar o valor para o qual essa chave nome aponta, era só eu colocar aqui um igual e passar aqui um novo valor, beleza? Aí agora, dentro do nosso objeto, a gente vai ter essa string com a palavra Lucas no lugar da string que estava antes, beleza? Nessa chave nome. Então, esse é o operador de atribuição. Outro tipo de operadores são os operadores aritméticos, que servem para a gente fazer cálculos com números. Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma variável chamada número, que eu vou inicializar ela com 10, eu já tinha criado, aí eu posso pegar essa variável e fazer alguns cálculos. Por exemplo, fazer uma adição, vou pegar 10 e vou somar mais 50, ele vai retornar para mim 60. Posso pegar esse número, oxe, o que foi isso? Acabou a energia, voltou. Posso pegar esse número aqui,
e também fazer uma subtração. 10 menos 15, ele vai me retornar menos 5. Posso fazer multiplicação, posso fazer divisão e tem também, deixa eu olhar aqui, o operador de resto, beleza? Que vai te retornar o resto de uma divisão. Por exemplo, se eu dividir 10 para 3, não é divisão exata, né? Porque ele vai dar um número decimal, mas se eu utilizar esse operador do percent, que ele vai retornar o resto pra gente, que vai dar 1. Beleza? Então, basicamente, esses aqui são os operadores aritméticos. Soma, subtração, multiplicação, divisão e o operador de resto. Esses operadores, eles vão receber dois números como parâmetros, que é esse daqui, o que vem antes do operador e o que vem depois do operador, e ele vai te retornar um número como resultado, beleza? Sempre vai ser dois números e ele te retorna um número. Você pode usar isso daí na medida que você precisar na sua lógica. Por exemplo, um uso talvez comum disso seria quando você tem um array. Deixa eu ver aqui se a gente ainda tem o nosso array, ó. A gente tem esse array aqui. Se você quiser acessar o último elemento desse array, você poderia fazer assim, ó. Array.length menos 1. Por quê? O array.length ele vai te retornar a quantidade de elementos que tem nesse array. No caso aqui, são 5. E se você quiser acessar o último elemento, é só você pegar o tamanho do array e subtrair 1. Por quê? Porque a gente começa a contar a posição a partir do 0. Então, se tem 5 elementos, a última posição vai ser 4. Beleza? Então isso aqui é um exemplo de uso de uma operação aritmética aqui para acessar a posição de um array. Outro tipo de operador que a gente utiliza bastante são os operadores de comparação, que servem justamente para a gente comparar dois valores. O primeiro operador de comparação é o de igualdade, beleza? Que vão ser dois iguais, beleza? Um igual é um operador de atribuição, significa que a gente está atribuindo valor a alguma coisa. Um operador de igualdade é um operador de comparação e a gente utiliza dois iguais, beleza? Então, se eu quisesse saber, ó, essa nossa variável número, só para ver aqui, ó, ela vale 10. Se eu perguntar número é igual a 15, ele vai responder que é false. Se eu pergunto se é igual a 10, ele vai responder que é true. Beleza? Bem simples, é só para você checar a igualdade. Você pode pegar uma variável ou um literal, como a gente fez aqui, e comparar essas duas coisas para ver se elas são iguais. No JavaScript, a gente tem uma variação desse operador, que é utilizando três iguais. Esse operador aqui de três iguais, ele vai comparar a igualdade dos valores e também vai checar o tipo. Se os tipos de dados forem diferentes, ele não vai considerar esses valores como iguais. Só para você ter uma ideia, eu vou fazer aqui, ó, número é igual, três iguais a 10, ele vai responder que é true, porque o valor que a gente tem aqui na nossa variável número, que é esse número 10, ele é igual tanto de valor quanto de tipo de dado. Ambos são do tipo number. Mas se a gente fizesse só com dois iguais, essa comparação aqui, ó, isso aqui, como eu coloquei tudo entre aspas, significa que é um string, não é mais um number, beleza? Isso daqui o JavaScript vai avaliar como verdadeiro, beleza? Mesmo isso aqui sendo um string, mas se você colocar três iguais, ele vai te dizer que é false, beleza? Porque embora os valores sejam iguais, os tipos de dados são diferentes, beleza? Então a gente tem essas duas variações aqui do operador de igualdade. Se você olhar na documentação, ele chama esse operador aqui de operador de identidade, né? Porque ele vai checar justamente o valor e o tipo de dado. Em contrapartida ao operador de igualdade, a gente tem um operador de diferença ou de desigualdade. Por exemplo, ó, deixa eu limpar aqui, vou usar essa mesma variável aqui, ó, número. Se a gente fizer número é diferente e o símbolo para esse operador é o sinal de exclamação mais um igual, beleza? Isso aqui significa diferente. Número é diferente de 5? Sim, porque 10 é diferente de 5. Número é diferente de 10, aí ele vai dar false, beleza? É a operação contrária. E esse operador, ele também tem uma variação que adicionando aqui, ó, mais um igual, beleza? Exclamação igual, igual. Isso aqui vai fazer aquela mesma comparação. Vai olhar os valores para ver se eles são diferentes e vai checar se os tipos de dados são diferentes. Então, número é diferente de 10, ele vai dar false, mas se a gente colocar um string, ele vai dar true. Se a gente usar só um igual, ele vai... Opa, apaguei aqui. Se a gente usar... Escrever de novo. Se a gente usar só um igual, vou colocar aqui entre aspas, ele vai dar false. Beleza? É o contrário da igualdade. Um exemplo comum de utilização do operador de igualdade é para a gente checar se um array ele está vazio. Ó. Por exemplo, a gente tem esse array aqui. Se o array tivesse vazio, a propriedade length dele seria 0, porque não tem nenhum elemento lá dentro. Então, a gente pode utilizar
o operador aqui de igualdade e verificar se é igual a 0. Isso aqui vai dizer pra gente, vou pegar para aqui, escrever de novo, array.length igual a 0. Isso daqui vai retornar um booleano, né, dizendo se essa comparação aqui é verdadeira ou falsa. Se você tem um array vazio, vou criar aqui um array 2 vazio, e você faz essa mesma comparação, deixa eu colocar aqui, aí ele vai retornar true. Esses operadores de comparação, eles sempre vão te retornar um valor booleano, indicando, né, se aquela comparação ela é verdadeira ou falsa. E só um detalhe aqui no JavaScript sobre os operadores de igualdade e de desigualdade. É sempre preferível que você utilize essa versão aqui com 3 iguais, que vai checar o valor e também vai checar o tipo de dado. Beleza? Se você for comparar duas coisas aí, utilize sempre esse operador aqui. E além dos operadores de igualdade e de desigualdade, a gente também tem os operadores de maior que, por exemplo, 10 é maior que 5, ele vai retornar true, e a gente tem o operador de menor que é exatamente o mesmo símbolo matemático. Beleza? 10 é menor que 5, ele retorna false. E também temos a variação, né, menor ou igual ou maior ou igual. Por exemplo, ó, 10 é maior ou igual a 5, aí a gente escreve desse jeito, beleza? O símbolo do maior que, depois um igual, isso aqui é um maior ou igual. Então 10 é maior ou igual a 5, ele vai retornar sim. Agora 10 é maior ou igual a 11, ele vai retornar false. Se você colocar 10, ele também vai retornar true, porque é maior ou igual. Só o maior, ele iria retornar false. Beleza? Para o menor ou igual, mesma coisa. E o último tipo de operador que eu vou te mostrar são os operadores lógicos. Nós temos 3 operadores lógicos: a negação, a conjunção e a disjunção. A negação é uma operação lógica que vai ser feita em cima de uma expressão booleana. Por exemplo, se eu criar aqui uma variável chamada verdade, que vai armazenar o valor true, se eu negar essa variável, né, esse valor booleano, ele vai simplesmente trocar o valor, né? Como é booleano, só pode ter 2 valores possíveis, ou é true ou é false. A negação fica trocando esses valores. E o operador de negação aqui no JavaScript e em outras linguagens também é a exclamação, beleza? Uma exclamação antes de alguma expressão booleana, como por exemplo essa variável que a gente criou aqui. Isso aqui significa que a gente está negando essa expressão, beleza? Como ela é true, o que isso aqui vai retornar para a gente vai ser o contrário de true, que é false. Agora, se eu faço duas negações, né? Estou negando a negação, isso aqui é como se eu não tivesse negado. Isso aqui, então, retornaria para a gente true. Beleza? Se eu pegar um valor falso e negar ele, ele vira uma verdade, vira true. Beleza? Essa é a negação. Já a conjunção é uma operação lógica que vai pegar 2 valores booleanos, 2 expressões booleanas, e ele só vai retornar verdade caso as 2 expressões sejam verdade. Vou criar aqui mais uma variável que eu vou chamar de falsidade e vou armazenar o valor false. A gente já tem uma chamada verdade e aqui eu vou criar uma falsidade e eu vou usar esse aqui para te explicar. O operador da conjunção aqui no JavaScript, em outras linguagens também, são 2 e comerciais juntos, beleza? Então aqui, ó, se você colocar uma expressão booleana do lado e uma outra expressão booleana aqui do outro e fazer a conjunção dessas 2 expressões, isso aqui só vai retornar true, né, uma verdade, se os 2 lados forem verdadeiros. Então nesse caso aqui, uma verdade e uma falsidade vai retornar pra gente false. Agora, uma verdade e uma verdade, aí ele vai retornar true. Beleza? É a operação lógica AND. Você pegar um valor e outro valor. Essa expressão só vai ser verdade se os 2 forem verdadeiros. Essa daqui foi a conjunção. A disjunção é uma operação lógica também que vai pegar 2 expressões booleanas, só que ela vai retornar verdade caso pelo menos uma das 2 seja verdade. Então, se eu fizer uma verdade ou, e o símbolo da disjunção, né, dessa operação OR, é essas 2 barras verticais juntas, beleza? Então se eu pegar uma verdade ou uma falsidade, isso aqui vai retornar verdade, porque pelo menos um dos lados, né, uma das expressões é uma verdade. Então isso aqui retorna true. O único caso que isso aqui vai retornar falso é se as 2 expressões forem falsas. Beleza? Então esse aqui retorna false. Dá um exemplo mais concreto aqui utilizando números, que eu acho que fica mais fácil de visualizar. Por exemplo, eu vou pegar essa expressão aqui, ó, 10 é maior que 5 e 5 é maior que 10. Essa expressão toda aqui é uma falsidade, né? Porque 10 é maior que 5, beleza, mas 5 não é maior que 10. Então esse lado aqui,
essa expressão aqui, ela é falsa. Então, como um dos lados é falso, toda a expressão vai ser falsa. Então, isso aqui retorna false pra gente. Agora, se eu coloco 10 é maior que 5 e 5 é menor que 10, aí isso daqui sim vai dar true. Agora, se eu faço 10 é menor que 5 ou 5 é maior que 10, isso aqui vai retornar para mim verdade, porque 10 é maior que 5, mais 5 não é maior que 10, mas pelo menos um dos lados, né, dessa comparação, dessa operação OR aqui, é verdade. Então isso aqui retorna para a gente true. Beleza? São operadores lógicos, isso aqui vai ficar mais claro quando você estiver escrevendo um código aí e precisar combinar duas expressões para reagir de acordo no seu código. E para você controlar, né, o fluxo de execução do seu código, você vai utilizar alguma estrutura condicional. A estrutura condicional mais comum da linguagem é o if-else. Qual a sintaxe do if-else aqui no JavaScript? Você vai escrever a palavra if, né, que traduzindo significa se, vai abrir parênteses e aqui dentro dos parênteses você vai passar uma condição. Essa condição tem que ser alguma expressão que pode ser avaliada como verdadeira ou falsa, beleza? Uma expressão booleana. E aí você vai passar um bloco de código que vai ser executado caso essa condição seja verdadeira. E aí você opcionalmente pode passar aqui uma opção else. Esse else traduzindo seria se não. Então, se essa condição for verdade, roda esse código. Se não, roda esse outro bloco de código. Acho que aqui para baixo tem um exemplo que fica melhor. Aqui, ó. Seria assim que a gente escreveria o nosso if. If, abre parênteses, escreve a condição, abre um bloco de chave. Esse primeiro bloco de chave aqui, ele só vai ser rodado se essa condição aqui for verdadeira, beleza? E aí você pode opcionalmente passar um segundo bloco de código utilizando a palavra else, que só vai ser executado caso essa condição aqui não seja satisfeita, beleza? Então ele roda esse código se isso aqui for verdade, se não for verdade, ele roda esse segundo bloco de código, beleza? Você cria ali uma ramificação do seu código, uma decisão, né? Um ponto de decisão, que dependendo do valor dessa condição, você vai executar um caminho ou outro. Vamos fazer um if aqui para a gente exemplificar. Aqui a gente ainda tem essa variável? Não. Então vamos criar ela aqui. Deixa eu limpar. Aqui, ó, let número igual a 10. E vou escrever aqui, ó, um if, vou utilizar a palavra reservada if, abro parênteses e aqui eu escrevo a minha condição. Vou fazer uma condição arbitrária aqui. Então, por exemplo, se o número for maior que 10, você vai executar esse código que está aqui, ó, dentro dessas chaves. Beleza? Essa é a sintaxe do if. E aqui eu vou fazer um alert. Esse alert aqui é uma função nativa do JavaScript que vai exibir um pop-upzinho aqui na tela. Beleza? Então aqui eu vou falar. O número é maior que 10. Aqui, para o alert, você passa uma string, beleza? Com a mensagem que é para ele exibir. E aqui, se não, colocar aqui o else, eu abro um outro bloco de código. E aqui eu vou fazer um outro alert, que vai ser o número é menor ou igual, né? Menor ou igual a 10. Beleza? São dois blocos de código. Esse aqui só vai rodar se o número for maior que 10 e esse aqui vai rodar se o número não for maior que 10. Beleza? Vou dar um enter aqui. Perceba que ele falou, ó, o número é menor ou igual a 10, porque o valor aqui era igual a 10. Então, se eu trocar o valor dessa variável número para 15 e rodar esse if aqui de novo, você vai ver que ele vai escrever, ó, o número é maior que 10. Beleza? Bem simples, bem fácil de entender. Acho que é bem natural de entender essa sintaxe aqui do if, que é simplesmente você executar um código condicionalmente. Não tem muito segredo, quando a gente estiver escrevendo um código mesmo, né, que a gente vai fazer daqui a pouco, vai ficar muito mais claro. E o último recurso da linguagem que eu quero te mostrar são os laços de repetição, que você com certeza vai precisar usar. As estruturas de repetição são muito importantes porque geralmente nós sempre precisamos repetir algum trecho de código. Por exemplo, pegando aqui o Instagram, você acha que para montar essa lista de posts aqui, eles montam um por um? Não, eles programam o código que vai montar essa página aqui para repetir um código que vai montar esse formato de post, né? Esse formato quadradinho com a thumb, né? A foto da thumb, esse playzinho com a quantidade de views e etc. Beleza? Então, laços de repetição são muito úteis e a gente utiliza bastante. Para montar essa página aqui do Instagram, eles devem receber um array com todos os posts e aí ele vai fazer um laço de repetição em cima desse array para varrer elemento por elemento, né? Cada post, os dados de cada post e montar essa tela daqui. E como eu mencionei os arrays, o primeiro laço de repetição que eu vou te mostrar vai ser para você fazer uma iteração nos elementos de um array.
Por exemplo, considere que a gente tenha esse array aqui, que no caso é um array de números, mas poderia ser um array de qualquer coisa que isso iria funcionar. É comum você ter que percorrer os elementos de um array um por um para poder executar alguma determinada operação, como é esse exemplo aqui mesmo do Instagram que eu te dei. Por exemplo, você tem aqui um array de posts e para cada elemento desse array você tem que montar essa estrutura aqui do formato de um post. E se você estiver trabalhando com um array, você pode utilizar a estrutura de repetição for each, beleza? Isso daqui é um método dos arrays, beleza? Por isso que a gente está acessando com essa sintaxe aqui do ponto. Então você vai fazer array.forEach e para esse forEach você vai passar uma função, beleza? Essa função aqui, ela vai ser executada para cada elemento dentro desse array. E o elemento atual, né, como ela vai executar para cada um, no momento que ela estiver executando para cada elemento, esse elemento ele vai ser passado como parâmetro para essa função. Então, vou criar aqui um parâmetro chamado elemento, beleza? E aqui, dentro do corpo da função, dentro dessas chaves, a gente vai colocar o código que a gente quer que repita para cada elemento desse array. Por exemplo, eu vou só mandar ele fazer um log aqui, ó. Vou fazer uma mensagem. Elemento, dois pontos, e aqui a gente passa o elemento. Beleza? Esse console log aqui, ele só serve para a gente escrever alguma mensagem nesse console aqui que a gente está testando o nosso código. Então, ele vai escrever um textinho aqui para cada elemento desse array, beleza? Varrendo um por um, começando do começo. Então, ó, vou rodar esse código aqui e você vai ver ó, que ele escreveu elemento 50, que é o primeiro elemento 40, que é o segundo elemento, né, desse array, 30, terceiro, quarto e o quinto, beleza? Beleza? Então esse método aqui, forEach, ele vai executar essa função que a gente passa para ele, para cada elemento desse array. Essa é uma das formas de você fazer um laço de repetição. A gente está repetindo esse código para cada elemento desse array, beleza? E é justamente isso que significa forEach. A leitura desse código aqui seria para cada, que é a tradução de forEach, para cada elemento dentro desse array, rode essa função aqui que eu te passei, beleza? Essa é a ideia. Uma outra opção para você fazer um laço de repetição em arrays aqui no JavaScript é com essa sintaxe do for of, beleza? Você vai escrever for, que é uma palavra reservada da linguagem, vai abrir parênteses, vai colocar aqui o nome da variável que ele vai criar para receber cada elemento desse array, of, que também é uma palavra reservada da linguagem, e aqui você vai passar o array e vai passar o bloco de código que você quer que se repita para cada elemento desse array. Vamos utilizar essa sintaxe aqui, utilizando esse mesmo array, beleza? Deixa eu só limpar aqui. E aqui a gente vai pegar o nosso array qualquer e vamos fazer aquela sintaxe do for. A gente escreve for, abre parênteses, coloca aqui o nome da variável, beleza? Essa variável é a que vai receber cada elemento, né, do array à medida que ele estiver iterando. Aqui a gente coloca o of e aqui a gente coloca o nome do nosso array, beleza? Aí a gente abre chaves e aqui dentro a gente coloca o código que a gente quer repetir. No caso aqui eu vou fazer aquele mesmo console log, beleza? Elemento, dois pontos, e aqui a gente loga o elemento, tudo minúsculo. Beleza? Eu vou rodar esse código aqui, você vai ver que vai ter o mesmo resultado. 50, 40, 30, 20, 10. Rodou para cada elemento desse array, começando do começo até o final. A leitura dessa sintaxe seria mais ou menos o seguinte. Para cada elemento dentro desse array aqui, rode esse bloco de código. Beleza? É simplesmente isso. Repetir um trecho de código para cada elemento dentro do array. Uma outra opção de laço de repetição que também existe em várias linguagens é o while. A instrução while ela não depende necessariamente de um array. Você pode repetir um código dada uma condição, beleza? Então você quer repetir esse código enquanto essa condição seja verdadeira. E aí você pode usar esse aqui também para montar a sua lógica. Os dois últimos laços de repetição que eu te mostrei, eles são especificamente para ser usados com arrays, estruturas iteráveis. Mas daria também para a gente iterar em cima de um array utilizando o while. Vou fazer aqui só para você ver. Vou utilizar aqui o mesmo array, deixa eu só limpar a tela, que é esse array qualquer. E aí, para a gente iterar, né, utilizando o while, a gente precisa controlar a quantidade de loops que o while vai dar. Para isso é comum a gente criar uma variável que vai ser um contador, beleza? A gente inicializa ela com 0 e aí a gente vai incrementando ela a cada loop que o while der para a gente saber quantos loops já se passaram. Aí nosso código ficaria assim, ó, enquanto o while, né, a tradução de while é enquanto
Então a gente vai escrever while, abre parênteses, e aqui a gente vai colocar a condição. E nesse caso, como a gente quer fazer uma iteração, né, nos elementos do array, varrer elemento por elemento, a nossa condição vai ser enquanto o contador for menor que o array.length, beleza? Porque esse contador ele vai começar com 0, aí a gente vai incrementando ele. Quando ele chegar a um elemento a menos do length, né, porque aqui é menor, se for igual ele não vai cair. Então, enquanto ele não chegar no tamanho do array, que é a quantidade de elementos que tem lá dentro, a gente vai repetir esse código. Então, vou abrir aqui a chave para a gente escrever o nosso bloco de código. Opa, peraí, deu um enter aqui. E o que a gente quer repetir, no nosso caso, era aquele console log, né? Escrevendo elemento. E aqui o elemento agora vai ser, a gente vai ter que acessar a partir da posição dos elementos do array, beleza? E a gente vai acessar com o contador, porque a gente está inicializando ele com 0 e vai incrementar. Então, o 0 ele vai pegar a primeira posição, aí no próximo loop ele pega a segunda, depois a terceira e assim vai. Então aqui a gente vai acessar a posição do array com essa variável contador, beleza? Utilizando aquela sintaxe que eu já tinha explicado agora há pouco. Então esse aqui seria o nosso código e aqui no final a gente vai incrementar o nosso contador. Para incrementar uma variável, a gente pode fazer assim, ó, contador é igual a contador mais 1. Beleza? Isso aqui basicamente a gente está falando, ó, pega o que já tem, o valor que já está salvo na variável contador, adiciona mais 1 e salva nessa variável contador, atualiza esse valor. Beleza? Então a gente só está incrementando em 1 e tem uma sintaxe mais curta no JavaScript para fazer isso, que é utilizando esse operador mais, beleza? Esse operador é um operador de incremento, que faz justamente isso aqui, ele vai aumentar em 1 o valor que está aqui dentro. Então, esse seria o nosso código. Fazendo uma leitura aqui desse código, seria mais ou menos o seguinte: enquanto essa variável contador for menor que o tamanho do meu array, repita esse código. E no final desse código, a gente incrementa o contador, porque se a gente não incrementasse, ele iria ficar num loop infinito, porque esse contador ia ser sempre 0, e 0 é sempre menor que o tamanho do array, beleza? Aí ele iria travar aqui num loop infinito, talvez travaria até seu computador. Então, cuidado quando você estiver mexendo com while para você não causar loops infinitos. Aqui, vou rodar aqui só para você ver. Tá, aqui é array qualquer. Deixa eu limpar a tela aqui, que aí vai ficar melhor. Aqui, array qualquer. Tá, aqui ainda tá. Oh, meu Deus, pera aí. Beleza, array qualquer e aqui array qualquer. Beleza, esse aqui seria o elemento, a gente poderia até tirar isso aqui daqui, criar uma variável aqui. Vou criar com o const, porque a gente não vai alterar ela ao longo da execução do programa. Então vai ser elemento, recebe o array na posição aqui indicada pelo contador. E aqui a gente loga o elemento. Beleza? Rodando isso aqui, perceba que vai dar o mesmo código. Beleza? A gente varreu elemento por elemento do array, só que utilizando o while. E a diferença do while, né, é que ele não depende de nenhuma estrutura específica. Você só tem que passar uma condição que antes de cada loop ele vai avaliar para ver se essa condição é verdadeira. Se ela for verdadeira, aí ele repete o código. Beleza? Só você controlar essa condição que você consegue repetir o código aí do jeito que você precisar. Se você olhar na documentação do JavaScript sobre os laços, né, de repetição, você vai ver que tem várias outras formas de você repetir um código. Eu quis te mostrar essas três, né, para você ver formas diferentes de se fazer quase a mesma coisa. Beleza? Os dois primeiros para você varrer elementos de um array, iterar em um array, e o while para você fazer do jeito que você quiser. O while é bem genérico. E esses são os recursos básicos da linguagem que eu quis te apresentar nesse vídeo. Isso daqui que a gente viu é o básico do básico de uma linguagem de programação. Mas antes de fechar essa parte, vale ressaltar que os recursos que a linguagem vai te oferecer vai depender muito dos paradigmas de programação que essa linguagem segue. Só para você entender, um paradigma de programação é um modelo de pensar para a gente poder estruturar e executar um código. Por exemplo, um dos paradigmas de programação mais utilizados no mundo é a orientação a objetos, onde a gente estrutura o nosso código em classes e instâncias dessas classes, né, que a gente chama de objetos. Aí, se você estiver programando em uma linguagem orientada a objetos, como é o caso do JavaScript, do Java, do C#, do PHP, do Ruby, do Python,
você vai ter alguma forma de você criar classes, definir classes e instanciar objetos. Já em uma linguagem que segue o paradigma funcional, que é completamente diferente do paradigma da orientação a objetos, você não vai ter variáveis do jeito que a gente viu aqui, não vai ter também laços de repetição do jeito que a gente viu aqui, porque o comum é utilizar funções recursivas e etc. Beleza? O importante é saber que os recursos que a linguagem vai te oferecer vai depender fortemente do paradigma que essa linguagem segue. Esses recursos que eu te mostrei aqui no JavaScript você vai encontrar em linguagens imperativas, que também são as linguagens mais comuns, né? Como o JavaScript, o Python, Ruby, Java, C, C++, C Sharp, PHP, etc. Beleza? Todas essas linguagens vão ter alguma forma de fazer, né, de representar isso que eu te mostrei aqui nesse vídeo. Então, se você quiser aprender, sei lá, Python, começa pesquisando como que é feito no Python essas coisas que eu te mostrei aqui nesse vídeo. Como que cria variáveis, como que você usa os tipos de dados, quais são os tipos de dados que o Python te oferece, quais são os principais operadores do Python, quais são as estruturas condicionais que tem no Python, como é que você usa isso, qual a sintaxe, quais são as estruturas de repetição e como que você cria funções. Beleza? Isso é o básico para você começar com uma linguagem de programação. Beleza? Isso daqui são os recursos básicos que uma linguagem vai te oferecer. E quando a gente fala de lógica de programação, é basicamente como que a gente vai pegar um contexto real, alguma coisa que a gente quer implementar e vai traduzir isso para esses recursos que a linguagem nos oferece, que são recursos bem limitados. Então, às vezes a gente tem que pensar de um jeito ali para como estruturar o nosso código para fazer o que ele tem que fazer. Esse processo, né, de pegar esse contexto real e trazer para os recursos, né, que o computador nos oferece, as linguagens nos oferecem, é o que a gente chama de lógica de programação. E é justamente isso que a gente vai ver no próximo vídeo, onde a gente vai pôr em prática, né, tudo isso que a gente viu aqui, construindo um joguinho da velha bem simples. Beleza? Te espero lá então no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima!